formando uma corrente de muita luz, de muito amor. Vamos sentindo que cada um de nós somos um elo dessa corrente. Essa corrente vai se fortalecendo com a chegada dos companheiros, vai se fortalecendo com esta equipe que já está presente, e assim vamos nos elevando em pensamentos e em sentimentos, para que possamos alcançar a presença do nosso Divino Mestre Jesus. De joelhos em espírito e na presença do Divino Mestre, queremos agradecer a esta oportunidade de mais um Evangelho, de mais um aprendizado na noite de hoje. E assim pedimos ao Divino Mestre Jesus que possa nos elevar ainda mais até a presença do nosso Pai Criador, através da prece que nos ensinou quando aqui esteve fisicamente presente entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja em teu nome. E assim, querido Pai, rogamos que envolva a todos nós, ao preletor da noite de hoje, aos familiares, nossos familiares, os nossos irmãos aqui neste planeta, para que todos possam receber a energia do Evangelho da noite de hoje. E assim pedimos a permissão para iniciar o Evangelho. Jesus. Boa noite a todos, desculpa o atraso. Imagina, boa noite, Beth. E assim nós vamos envolvendo nossa companheira Edna, juntamente com o seu mentor, que trará o Evangelho dessa noite, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje sempre. Antes de iniciar a nossa preleção de hoje, nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. A lição é: não revides. Não revides a agressão verbal que tenhas sofrido. Toda semente lançada à terra germinará de acordo com a espécie. A calúnia, após ecoar, acaba tornando ao ponto de origem. A consciência articula contra quem trama a queda de alguém. Somos punidos no que tensionamos punir os outros. Silencia diante da maledicência. Defende-te na prática sistemática do bem aos semelhantes. Se não te fragilizares, nada te alcançará, causando-te prejuízo. Conserva-te sobranceiro, e todo ataque contra ti se perderá sem força. Mesmo amargurado, não te defendas. O tempo é a voz da verdade que não cala. Graças a Deus. Nós vamos, então, hoje, falar sobre o capítulo 12, itens 7 e 8 do Evangelho. O tema, esse tema do Evangelho, se alguém vos bater a face direita, apresentai-lhe também a outra. Esse texto é de Mateus, é capítulo 5, versículo de 38 a 42. Então, nesse texto, Jesus
ele comenta, né, que na época de Moisés, a lei mosaica dava o direito da pessoa revidar. Então, era por lei já, né? A pessoa poderia revidar, inclusive fisicamente, as agressões que a ela seria feita. Aí Jesus, quando ele vem, né, ele traz um novo olhar. Ele não fala que Moisés está errado, porque Moisés não estava errado. Na época de Moisés, era normal para a sociedade da época, era a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Após 2000 anos, 2000 e poucos anos que Moisés já tinha desencarnado, veio Jesus. E Jesus trouxe um novo olhar. E ele falou que não deveríamos revidar. Ele não falou que era para a gente ser conivente com o mal, ser conivente com a pessoa que erra, com a pessoa que nos ofende. Não é isso que ele falou. Ele falou assim, não revidar para não, sabe, aquela coisa não ir para frente, não formar o inimigo, que foi o tema da semana passada, né? E não revidar vai evitar que se forme esse inimigo. Eu achei super legal o que a Beth colocou semana passada. Ela teve uma palavra e ela percebeu que a pessoa ficou triste. Ela foi lá, ela pediu desculpas, ela teve a humildade de pedir desculpas para a pessoa, e a amizade continuou. Hoje ela é madrinha de uma criança da pessoa. Olha, se ela não tivesse feito isso, aonde isso ia dar? Ia dar numa inimizade. E hoje ela não teria essa pessoa maravilhosa do lado dela. Ela teria uma inimiga, porque a inimizade começa, né, nós sabemos, por uma coisa às vezes pequena, inclusive na família. A família que mais pega, né, gente? Então, e Jesus, ele veio, ele falou que não, esse olho por olho, dente por dente, foi para lá, valeu naquela época. Agora, da vinda dele para cá, a gente vai com a energia do amor, né? E a energia do amor, ela conserta, ela traz paz, ela evita de formar essa inimizade. Ao contrário, ela perdoa, desculpa, né? Jesus deu tantos exemplos de perdão, inclusive na última hora, né, que ele estava encarnado, ele lá na cruz, ele falou, né, conversou com Deus, falou, meu Deus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem por quê? Porque a gente era primitivo ainda. Né? Então, a gente pôs mesmo Jesus na cruz, e não entendeu a lição dele, e eu falo a gente porque nós deveríamos estar encarnados lá, eu pelo menos acho que estava. E hoje, olha, eu estou fazendo palestra falando que ele é maravilhoso, porque na época acho que eu joguei pedra lá na cruz. Então, veja, a oportunidade maravilhosa da reencarnação, do aprendizado, tudo isso que Jesus nos trouxe, olha que maravilhoso que é. Então, para exemplificar esse não revide, eu vou falar de duas histórias. A primeira fala de uma pessoa que, lá do Oriente, uma moça, ela se casou e lá no Japão, assim, normalmente vai morar com a sogra, porque o filho mais velho tem que cuidar da mãe, uma coisa assim, é cultural. Aí ela foi morar com a sogra era difícil, e ela começou a se desentender com a sogra. E não queria se separar, né, porque, mulher separada, na cultura deles, principalmente, né, não é bem vista. Aí ela ficou pensando o que ela faria para se livrar da sogra. Aí, desesperada,
ela vai num amigo do pai dela, que trabalha com plantas, e fala para ele, olha, não aguento mais, eu não quero me separar, mas não aguento mais conviver com a minha sogra. Aí ele perguntou o que estava acontecendo, ela contou toda a história, ele falou, vou fazer uma garrafada, e você leva para casa, e você vai dando um pouquinho por dia para ela, junto com a comida, mas não deixa ninguém perceber. Você vai ter que mudar o tratamento com ela, vai ter que ser muito, não vai revidar as coisas que ela te faz, vai tratar ela com muito amor, com muito carinho, para ninguém desconfiar que foi você. Senão, quando ela morrer, todo mundo já vai saber que foi você. Ela falou, ai, mas eu acho que eu não vou conseguir. Ele falou, vai sim, você não quer resolver seu problema? Ela falou, quero. Então você vai conseguir. Ela foi, começou a fazer aquilo que o amigo do pai dela, né, que trabalhava com plantas, hoje a gente chama de fitoterapia, olha que chique, mas essa fitoterapia já existe há muitos e muitos anos, né, que a farmácia chamava botica nessa época, né, as boticas, elas que faziam todo o medicamento, não tinha indústria. Aí ele fez essa garrafada de plantas, ela levou, foi dando e mudou o tratamento com a sogra. Daqui a pouco, a sogra viu assim que ela começou a tratar ela tão bem, achou estranho, mas falou, tudo bem, né? Também começou a gostar, sabe, desse tratamento, porque todo mundo gosta de ser bem tratado, fala a verdade, gosta, né? Aí a sogra começou a gostar daquele tratamento de filha, e ela também começou a gostar daquele tratamento de mãe. A sogra mudou com ela. Aí ela deu desespero, falou, agora ela vai morrer. E aí, agora eu estou dando a garrafada para ela, não quero que ela morra. Correu lá no homem de novo. Falou para ele, meu senhor, agora eu fiz aquilo que o senhor mandou e ela mudou o tratamento comigo. Agora eu estou gostando dela, não quero que ela morra. Ele falou, fica em paz, minha filha, não pus veneno na garrafa, coloquei só plantas medicinais para fortalecer a sua sogra, ao contrário, ela está muito bem de saúde, fica em paz. Por que vocês se desentendiam? Por causa do revide. Você revidava. Cada vez que você revidava, ela ficava com mais raiva de você. E você foi formando uma inimiga. E através desses conselhos que eu te dei, você formou uma inimiga, uma amiga, mais que uma amiga, uma mãe, uma segunda mãe. Olha, o que o revide faz o inimigo. E tem outra história do livro Jesus no Lar. Essa, eu vou pedir licença para vocês para ler, porque, gente, é a preleção nossa de hoje. É incrível essa história, porque Jesus, né, ele era incrível, né? Ele é incrível, né? E ele começou esse negócio do Evangelho no Lar lá na casa de Pedro. Um dia ele estava lá na casa de Pedro e a conversa começou a ir para a maledicência. Aí ele pegou aqueles pergaminhos e começou a ler. E o Evangelho no Lar começou nesse dia na casa de Pedro. E nós, espíritas, a gente faz o Evangelho no Lar uma vez por semana, né? É um momento de oração, de aprendizado. E eles estavam nesse momento na casa de Pedro, do Evangelho no Lar, esse momento de estudo, de prece. E o nome da lição chama, o livro é Jesus no Lar. Não sei se vocês têm em casa, se vocês tiverem, é muito bacana, né? Aí, essa lição é assim, ó, os instrumentos da perfeição. Naquela noite, Simão trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família. E um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou
e descreveu o conflito com a parentela. E Jesus ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: e que fizesse Simão ante das arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida, reagi como deveria. Respondeu o apóstolo veemente: coloquei cada um no lugar próprio, anunciei sem rebolsos as más qualidades que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso costumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado, irritadiço. Com que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do tempo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Gente, fala. Jesus falou tudo, né? Os nossos familiares de perto, se a gente não conseguir, né, não revidar para eles, e Pedro perdeu uma oportunidade belíssima de não revidar e colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, porque ele era discípulo de Jesus, estava todos os dias ali com Jesus, recebendo as lições, e não conseguiu colocar em prática, porque na hora vem o orgulho, né? Vem aquela raiva, e a gente quer revidar, a gente quer dar o troco, sabe? E nós somos humanos, é normal. Só que nós que estamos estudando, né, o Espiritismo,
é como Pedro estudava lá com Jesus, se acontecer isso com a gente, o que a gente tem que fazer? Não dá o troco. Fica quieto, como a Graça falou semana passada, usar o recurso da prece, porque Jesus é o melhor mediador de conflitos que existe, né? Por essa lição, nós vimos. Ele é o melhor mediador de conflitos que existe. Então, se a gente tiver um conflito com alguém, seja no trabalho, seja em casa, seja na casa espírita também é mais difícil, mas acontece, porque na casa espírita não tem só amigos, né? Tem inimigos do passado que a gente vem para trabalhar junto, para aprender o amor junto, as lições de Jesus junto. E às vezes saem uns arranca, né? Ali. Mas aí com amor a gente vai tendo paciência, tolerância, não revida, a coisa passa e estamos juntos trabalhando, porque o trabalho na casa espírita não é para o dirigente, não é para ninguém, é para Jesus. Ele quer que a gente trabalhe, ajude as pessoas. E, então você não vai lá trabalhar para o fulano, para o Bertrano, né? Você vai trabalhar para Jesus lá. Então não devemos ter essas contendas dentro da casa espírita, muito menos na nossa casa. Eu sei que é difícil não revidar, né, um parente difícil, mesmo um marido, um namorado, um filho, qualquer coisa. Mas se a gente for observar a lei, o Evangelho de Jesus deixa bem claro. Ele pede para a gente se harmonizar com as pessoas difíceis, com o inimigo, as pessoas difíceis, enquanto nós estamos encarnados com ele. Porque depois que a pessoa desencarna, ou você, não adianta você ficar arrependido e falar, ai meu Deus, por que eu não me harmonizei com aquela pessoa, guardei essa mágoa, né? Eu não deveria. Aí já foi, né? Então, essa lição de hoje eu achei maravilhosa e meio que deu uma casada com a lição da semana passada, né? Que foi praticamente também. Aí nós estamos precisando, viu, João? As duas lições em seguida, olha, nós estamos precisando. Então, assim, então o que eu queria deixar hoje para vocês, desses dois exemplos, o da moça oriental e de Pedro, é que eles, né, o revide faz o quê? Cria inimigos. Aí tem que fazer o que a Graça falou semana passada, correr atrás da coisa errada para ver se conserta. Então, antes de fazer a coisa errada, é melhor então a gente não revidar para não formar um inimigo, para não ter que pedir desculpa, para não ter que pedir perdão, né? Um dia perguntaram, acho que foi para Chico Xavier, não sei se foi para Chico, um desses maravilhosos, se ele tinha facilidade de perdoar. Ele falou, não tenho. Nossa, a pessoa ficou assim, falou, nossa, como, né? Fulano não tem. Ele falou, não, porque eu não me sinto ultrajado. Eu não sei se foi para Gandhi, acho que foi Gandhi. Só sei que foi um desses. Porque a pessoa nem se magoava. Ela já. Porque assim, quando o espírito está numa evolução tal, o que ele faz? Ele entende que o outro não está ainda, mas que o outro é seu irmão perante Deus. Então, o que ele faz? Compreende. Acolhe. Difícil. Ele compreende e acolhe, né? Que é o que Gandhi fazia, é o que Chico fazia, que Jesus, então, nem se fale, né? Jesus é o governador. Assim, outros que vieram depois de Jesus. Gandhi mesmo, ele... uma vez uma mulher foi lá, levou o filho, falou, Gandhi, dá para você explicar para ele, Gandhi, ele está comendo muito açúcar, faz mal. Explica para ele, Gandhi, que não pode. Ele falou, olha, traz ele daqui 1 ano para mim. Ela falou, mas 1 ano, Gandhi? Ele falou, daqui 1 ano. A mulher achou estranho, né? Foi embora com a criança.
Daqui um ano ela voltou, foi lá, aí o Gandhi na frente da criança falou, olha, você não deve comer muito açúcar, faz mal para a saúde, depois pode desenvolver várias doenças. Não sei se naquele tempo eles já tinham conhecimento da diabetes, né? Deviam ter, mas não tinha assim, da diabetes, sabia que não podia. Aí ela falou, mas Gandhi, por que você não falou isso para ele um ano atrás? Ele falou, porque eu também comia açúcar. Eu queria falar para ele, não comer açúcar. Então você entende o espírito de Gandhi. Olha que coisa maravilhosa. Ele acolhe, né? E Chico, todo mundo que chegava lá, Chico acolhia. Jamais ele fez uma pessoa voltar para trás, né? Ele dava uma palavra, ele dava um enxovalzinho de bebê, uma cesta básica, ele fazia alguma coisa, gente. Ele fazia uma prece, ele acolhia. Desse espírito ele acolhe. Então vamos aprender com eles, acolher, não revidar, não formar o inimigo para a gente não ter que depois pedir perdão. Não, vamos evitar de pedir perdão. E olha, então agora eu abro para vocês. Foi o que eu pude trazer para vocês hoje, com muito amor, com muito carinho. Um beijo no coração de todos. Fiquem à vontade para analisar. Eu queria só falar só um detalhezinho, que, por sinal, meu pai deve ter lido um livro de Chico Xavier, porque ele dizia muito para a gente, o tempo inteiro, que se tivesse um comecinho de discussão, ou uma palavra maldita, entendeu? Um tom mais alto, ele dizia, enche a boca d'água. E segura a água na boca, porque daí não tem jeito de responder, né? Porque o Chico, você sabe que isso aí vem de uma história do Chico. Uma senhora foi lá, né? Uma senhora foi lá, falou que brigava todo dia com o marido. Todo dia o marido chegava, ela brigava. O Chico falou, por quê? Porque ele começa a me falar 1000 coisas, eu pego e repito. Aí ele falou assim, eu respondo. O Chico falou, tá, então leva essa água aqui, fluidificada. todo dia você põe essa água na boca. Aí ela achou que era fluidificada e foi lá e põe todo dia água na boca. Nunca mais brigou com o marido, ele falava sozinho, porque ela estava com a água na boca. Então o Chico era incrível, gente, aquele homem. Ai, pelo amor de Deus. Então meu pai usava muito isso. Põe água na boca. Enche a boca d'água. Enche a boca d'água. Aberto aí. Fiquem à vontade. Nossa, ótimo, né? Essas pequenas histórias, né? Como faz a gente refletir, né? Nossa. E só esses exemplos aí, né? Chico, Gandhi, Pedro. E eles além da parte da superação, nos coloca também que eles também tiveram desafios, né? Aí eles também, e daí, mais uma vez, a própria evolução nos mostra isso, né? Ninguém nasce anjo, né? Não nascemos, não tem a questão de espírito puro. Por isso é bem importante a gente saber desse processo, né? Que todos estão caminhando e que as falhas, ela acontece com todos, né? E eu fico pensando, tem uma história que também não é confirmada, né? Mas que a gente sabe que do mesmo jeito que tem esses espíritos muito amorosos, também tem os trevosos, né? E tem algumas vertentes que fala que Gandhi está exilado. Acho que o termo adequado seria exilado. Que Gandhi estaria exilado cuidando de Hitler, né? E agora, quando você falou de Gandhi, eu acho que realmente é isso, né? Porque ele fala para a mãe voltar daqui 1 ano, porque ele ia ver qual era a experiência de ficar sem comer açúcar. Ou seja,
muitas vezes a gente fala aquilo que a gente quer certo, só que a gente não vivencia, né? E isso trouxe uma reflexão muito grande, né? Desse amor, desse dar face, desse perdão, do compreender. E a gente se entender aonde a gente está nesse processo evolutivo, né? Então, isso ainda não é fácil para mim, então eu não vou julgar tanto o próximo, vou tentar não ter essa situação, né? E trazer muito. Agora eu fico pensando, esse exemplo do Chico, ele é tão bom da água, né? E eu não ando com essa garrafa d'água, porque eu acho que se eu colocasse mais água na minha boca, acho que eu teria evitado alguns problemas, né? Eu, então, nossa. Mas é muito valioso, né? Então, assim, eu fiquei pensando um pouco nisso também, né? Que nesse evangelho que vem falando disso, mas que cada pontinho ele tem uma lição, né? Da gente saber onde nós estamos nesse processo evolutivo, então saber que mesmo essas... A gente usa o nome lúcido, mas mesmo esses espíritos de luz também vão aprendendo, né? E saber que mesmo aqueles que ainda não aprenderam também vão ser amparados pela espiritualidade, né? Então, quando você trouxe Gandhi, sempre vem muito isso, né? Imagine você se disponibilizar de um amor tão grande e ficar emanando para alguém, né? Que é o próprio exemplo dos capelinos, né? Os capelinos, quando aqui vieram, também teve isso, né? Muitos já estavam no processo evolutivo que poderiam retornar à capela, mas já amavam a terra tanto que falaram, não, agora eu não vou mais para a capela, agora aqui, né? Então, isso eu acho que isso é tão valioso, né? E quando a gente lê Exilados de Capela, é muito lindo. Deixa eu parar de falar. E tem também o exemplo do Bezerra de Menezes, que ele podia já ascender planos mais altos, e ele pediu para Maria de Nazaré para ficar trabalhando na Terra, então ele está aqui trabalhando. Ele não foi para outros planetas que ele tinha o merecimento de ir por essa última encarnação dele, né, gente? Ele era tudo de bom, maravilhoso, ele era chamado médico dos pobres, ele deu até o anel dele de formatura, para vocês terem uma ideia, para uma mulher comprar medicamento para o filho, que ele não tinha dinheiro, ele ficou com tanta dó, um dia que a mulher foi lá no consultório, uma senhora, levar o filho, ele não conseguiu, sabe, aquilo tocou tanto ele não tinha dinheiro, deu o anel de formatura para ela chegar na farmácia e falar que era Bezerra que mandou, e o pessoal conhecia Bezerra, claro que eles não pegaram o anel de formatura dele, né, gente, mas ele mandou o anel de formatura para a farmácia, vocês acreditam? Então, assim, ele tão evoluído que ele poderia ascender planos mais altos que ficar trabalhando aqui na Terra, está trabalhando aí, ó, a equipe, né, de Dr. Bezerra de Menezes. Então, eu me ligo todo dia com ele, eu tive um problema sério de saúde, nossa, foi tudo de bom, ele me ajudou muito, me ajuda, né, todos, sempre. O Dr. Bezerra é um desses, como os vários capelinos que você falou, né, que estão aqui, não ascenderam planos mais altos e estão aí trabalhando na Terra. Por amor, sabe? Por amor, amor. Quando a gente aprende esse amor, é tão lindo, né? Porque, você quer, assim, que todo mundo seja feliz. É tão maravilhoso amar, né? O amor é muito lindo. Isso. Mas uma das coisas que me tocou agora também, quando a Edna falou, assim, lembrando, né, gente, que os exilados de Capela era a galerinha que não estava evoluída lá em Capela, que veio para cá. Então, eles não eram espírito de luz lá, eles eram os trevosos, eles eram tipo nós lá, sabe? Daí exilaram, e aqui teve toda a ascensão. Quer dizer, tipo nós não, né? Tipo eu me coloco, não posso convidar vocês, mas vocês já são evoluídos. Tipo eu, não posso falar tipo nós. Tipo eu, que me considero, vocês pode ser que já estejam mais ascendentes. Ai, meu Deus. Mas Tenha vontades aí, nós estamos com tempo. Quem quiser fazer algum comentário, né, desses exemplos, pode falar, João?
Gostaria até de também colocar algumas coisas. Dar a outra face é perdoar. Então, um exemplo que foi colocado nessa passagem de Pedro, que fala da família. Então, fica bem assim, destaca para nós que o primeiro lugar mais adequado mesmo para utilizar realmente essa... Porque Jesus deixou bem, explicou nessa história, explicou com detalhe. Todos na família têm para um auxiliar o outro, porque se um tem um defeito, outro às vezes tem mais facilidade para acolher esse irmão familiar que tem esse defeito. Então, com isso, o ensinamento de Jesus deixa claro isso, que é a família. E até porque nos reunimos em família porque temos necessidades de ajuste. E todos somos instrumentos um do outro para que a gente possa estar evoluindo, crescendo, se melhorando. Isso é o perdão, é dar a outra face. Porque quando nós revidamos, conforme a Edna colocou, quando nós vamos de encontro, apresentando a nossa face do orgulho, então nós vamos estar realmente acrescentando as turbulências, não vai somar, não vai acrescentar em nada de bom. Então a família realmente é a primeira. E o Evangelho, ele dstaca para nós de tantas orientações, o desprendimento. Então, quando Jesus fala para que pudesse ceder aquele que pede uma ajuda, né? Pede uma veste, dá outra, pede para andar 1000 passos, anda 2000 passos, ou seja, isso além de perdoar também, é o desprendimento e é uma doação mesmo. E ele fala, quando pede-se para emprestado, se alguém pede emprestado, empresta, e de uma forma já generosa. Não empresta hoje e já vai cobrar amanhã. Empresta de uma forma generosa. Então, é o desprendimento. É uma lição bastante edificante, porque por coisas pequenas as pessoas discutiam e discutem. E a discussão, por situações materiais, por bens materiais de menor ou maior valor, ele está assentado realmente no nosso pouco progresso, nosso pouco crescimento, ainda na infantilidade espiritual, porque a gente vê que duas crianças podem discutir por um brinquedo, às vezes até um brinquedo nem tão significante, e dois adultos discutem da mesma forma, discutem, inclusive, até na justiça, por situações materiais, passageiras, que ninguém vai levar embora, ninguém vai levar, não é da gente, nada é nosso, nem o corpo que nós usamos é nosso. Então, essa lição, Jesus deixa para nós muito claro o desprendimento, que a gente possa se doar e ser realmente de doação e
e um instrumento de bondade, porque se não for, se não tiver o bem, se não tiver a ação do bem, de nada adianta. Então, precisa ser ação, precisa ser realizar realmente, realizar o bem. Não só ter consciência de fazer o bem, mas fazer o bem. E fazer o bem, fazer o correto e fazer o bem dá menos trabalho. Fazer errado e fazer errado e fazer aquilo que não é bom dá muito trabalho. Lá na frente, o trabalho lá na frente, o que nos espera é muito grande. Então, essa lição, ela vem trazer para nós, é um facilitador. Se nós avaliarmos bem, é um facilitador. Que nós possamos fazer uso desse aprendizado cada vez mais. Vou me aquietar um pouquinho. Um minutinho só, tem a Viviane aqui da cabana vai falar alguma coisa também. Você quer vir aqui? Oi. Eu queria falar sobre o auto-perdão, que eu acho que é o principal dos perdões. Porque se a gente não se perdoa, a gente não consegue perdoar o outro, né? A gente não consegue fazer nada se a gente não se perdoar os nossos feitos, as nossas falhas. Eu acho que, para mim, quando a gente fala de perdão, é a primeira coisa que vem, é o auto-perdão. Depois você consegue perdoar os outros, né? E, assim, para mim é isso. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Muito profundo esse perdão, né? Isso? O perdão consigo, o perdão com o próximo. O auto-perdão. A Viviane é minha sobrinha, viu? Viviane, o que, João? Acho que travou lá o João. Pode falar, Cláudio. Oi? Alô? Tá ouvindo? Voltou. Agora sim. Alô? Pode falar, Cláudio. Excelente essa história de Pedro sendo orientado por Jesus. É sempre espetacular, muito bem escolhido, viu, Edna? Legal. Existem duas técnicas. A gente precisa falar de técnicas também, né? Uma coisa é a gente saber, precisa fazer o bem, tá bom. Mas como? Tem que ter tecnologia para fazer isso. Qual é a tecnologia? Tem que desenvolver as técnicas, né? Há duas técnicas que são muito efetivas. Quando alguém começa a discutir com a gente, seja quem for, dentro de casa, fora de casa, tenta. Porque é o seguinte, a psicologia diz que é mais fácil substituir um hábito por outro do que bloquear um hábito, né? Então, se a pessoa tem um vício de comer açúcar, é mais fácil ela substituir esse hábito por um outro hábito. É mais fácil do que ela bloquear aquilo. Então, toda vez que ela tiver assim com vontade de comer açúcar, ela bebe um copo d'água. Se ela se habituar, sempre que sentir vontade de comer açúcar, ela beber um copo d'água, ela se habituar a isso, é mais fácil
mas a chance de sucesso é maior do que ela querer bloquear aquele mau hábito, né? Então, quando a gente está colocado à prova num duelo verbal, que o duelo ainda existe, o Evangelho ele fala muito do duelo, mas o duelo só mudou, não é mais com arma de fogo, nem com espada, mas é o duelo verbal, o duelo na justiça. A gente continua duelando. Se começou um duelo, a gente tem a tendência, né, do ser humano velho de revidar. Isso aí é automático, porque nós não somos educados desde criança a agir da maneira correta. Bom, então a gente precisa substituir o nosso vício do revide por outra coisa. Então, uma técnica interessante é substitua o revide, a tendência de revidar, pela oração por aquela pessoa que está te ofendendo naquele momento. Cala a boca e faz uma oração para aquela pessoa. Ela tá falando cobras e lagartos para você, mas você fica calado, a água, né, na boca, né? Mas faz uma oração por ela. Meu bom mestre Jesus, abrace ela. Não precisa fazer muita coisa complicada. Meu bom Jesus, ampare ela, abrace essa pessoa, seja quem for. Não precisa, só pensa em Jesus e olha para ela e deixa ela blasfemar, falar o que quiser, e você fica quieto, mas não adianta você querer bloquear, você tem que substituir uma ação por outra. Substitui a tendência do revide pela oração por aquela pessoa, né? É uma técnica muito interessante e tem dado certo comigo, que eu sou uma pessoa complicada. Então, essa é uma técnica. E outra técnica também, às vezes a gente precisa conversar. Às vezes precisa conversar. Se você ficar só no silêncio, o relacionamento fica com assuntos mal resolvidos, represados. Às vezes a gente precisa conversar, né? Mas escolher as palavras corretamente. Né? Em vez de chegar, você é isso, você é aquilo, outro, você não sei. Fala assim, ó, todos nós temos o direito de falar, eu não gostei do que você fez. Eu não gostei disso. Ofende alguém? Falar que não gostei? Ó, não gostei do que você fez. Não é uma ofensa. É diferente de você chegar, você é falso, não sei o que, peraí. Aí você virou juiz. É muito diferente. Em vez de se arrogar juiz e acusar a pessoa, não. Eu não gostei do que você fez. Pronto. Ou simplesmente, olha, desculpa, a impressão que eu tenho é que você quis me puxar meu tapete. Ou que você quis me prejudicar. Eu não estou acusando a pessoa. Eu estou dizendo a impressão que ela te deu. Então tem que escolher as palavras. A escolha adequada das palavras, também nós infelizmente não aprendemos isso desde criança. Né? Educação. Pegar uma criança e ensinar isso para ela desde pequenininho vai ajudar muito a vida dela. Né? Orar pelo coleguinha, escolher a palavra correta. Então, se a gente escolhe a palavra correta, fala as evidências. Ó, em vez de acusar a pessoa de isso, aquilo, fala assim, ó, você falou isso. Você falou isso. Falou, é verdade? Falou. Fala os fatos. E não acusação. Porque quando a gente entra no campo da acusação, aí as sombras encontram um caminho, um terreno fértil para tudo que é coisa ruim. Né? A gente tem que orar pela pessoa, né? Para que haja um ambiente de diálogo. Não gostei do que você fez. Pronto. Eu tenho direito de não gostar. Sou obrigado a gostar de tudo que você faz? Não gostei. A impressão que eu tenho é que você está fazendo isso, fazendo aquilo. Bom, escolha as palavras corretas, que isso já ajuda muito a evitar uma discussão. Quando começa a troca de acusações, não tem jeito. Aí já era.
É isso aí. Obrigado, pessoal. Cláudio, fazer uma colocação? Claro, Graça. Hoje eu li assim que Jesus disse, ame o seu inimigo. Eu obedeci e comecei a me amar. E tem tudo a ver com auto-perdão, né? Porque se eu revido, se eu pago mal com mal, se eu entro naquela de tomou, levou, ou levou, tomou, qualquer coisa assim, eu estou criando problema para mim mesma, né? Eu estou me fazendo inimigo de mim mesma, né? Eu estou botando pedra na minha sacola, na minha costa. Então, achei bem interessante. Uma frase só e leva a gente a ficar pensando. Então, se eu me amo, se eu me acolho, se eu me cuido, eu vou me fazendo luz, e onde tem luz, as trevas não fica, não para, tenta chegar, mas não encontra espaço. Então, o auto-perdão, o amor, o auto-acolhimento, o auto-amor, ajuda muito a gente seguir adiante. É isso. E, Cláudio, você viu que Pedro, ele fez exatamente isso que você estava falando. Ele jogou na cara do tio e do primo as más qualidades deles. Ele vomitou em cima dos dois. E Jesus, suavemente, sem xingar Pedro, nada, você viu que ele foi bem sutil e foi mostrando para Pedro, inclusive com aqueles exemplos que ele usava, lembra? Ele usava os exemplos do dia a dia, né, do que as pessoas trabalhavam e tal. Então, eu achei legal que ele não chamou Pedro, que a gente já chamaria Pedro, e falava, Pedro, você é um discípulo de Jesus, Pedro, como que você está se comportando desse jeito, filho? Se fosse nós, né, Cláudio? Agora, Jesus, o que ele fez? Né? Sutilmente, ele colocou Pedro no lugar dele. Tipo, Pedro, já não te ensinei, filho? Várias vezes? Dá para você colocar em prática as minhas palavras, meus exemplos, Pedro? Então, eu achei super legal. Você falou que eu escolhi bem, porque assim, ó, Cláudio, quando você está marcado para fazer uma preleção, ou uma aula na escola, sabe, tudo, qualquer coisa espiritual que você vai falar para outras pessoas, a espiritual, você vai se ligando, vai estudando, né, porque nós temos, quando a gente recebe esse convite, nós já temos todo um preparo, né, a gente já vai ter as literaturas, né, propostas para a gente ler, para a gente estudar. E aí a espiritualidade já vai trazendo. Você acredita que eu lembrei dessa lição? A minha casa espírita tem um moço, o Clóvis, a Graça conhece, que todo dia ele posta no grupo uma lição, sabe? Ali. Aí ele postou essa lição, eu falei, puxa, cabe certinho na minha preleção. Então a espiritualidade traz para você coisas. A aula para as crianças é a mesma coisa. Você prepara a aula para a criança, aí você fica, meu Deus, o que eu vou fazer porque você prepara a aula e tem que ter uma atividade condizente com a aula. E não é assim só a aula, blá, 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 não. É porque é meio lúdico, né, para criança, sabe? Crianças e pré-adolescentes, a coisa é meio lúdica, assim, então você tem que dar exemplo com atividades. Não é igual aqui, que a gente fala e todo mundo já captou a mensagem. Lá não, eles ainda estão, né, desenvolvendo o raciocínio. Aí, olha, aí você vem na sua cabeça, você vê uma caixa de papelão, você, sabe? Você fala, essa atividade cabe aqui na minha aula. A espiritualidade te ajuda, sabe? É muito bom isso aí. Então, trabalhar para Jesus é muito bom. Né, João, né, Graça, né, todo mundo aqui que já trabalha há muito tempo. Tá bom. Vamos lá, que a estagiária aqui de Emmanuel está sempre no horário. Gratidão, Edna, pela questão dessa noite. Acabou já, tia? Já, porque continua os trabalhos na cabana, né? Acabou o horário já? Assistência espiritual. Hoje foi uma delícia, né? Gratidão a todos aí pelo compartilhamento.
Claro, João, pode falar. Eu só gostaria de só reforçar essa colocação que a Viviane fez do auto-perdão, realmente, porque muitas vezes a pessoa fica girando em círculo consigo mesmo. E quando a pessoa toma essa iniciativa, ela se liberta e ela segue o caminho dela. Então, é importante que a pessoa que consiga se desprender das suas amarras íntimas e se libertar e seguir em frente. E só mais uma coisinha, conflitos no lar, evangelho no lar. Essa é a receita. Boa noite para todos. Nada melhor do que isso, né? Terminar nosso evangelho com uma receita do evangelho no lar. E assim, queridos companheiros, agradecidos que estamos por mais uma noite que pudemos estar juntos, trazendo os ensinamentos do nosso querido mestre para a nossa noite, e que esses ensinamentos possam encontrar ressonância nos nossos sentimentos e que possam fazer parte das nossas atitudes daqui para frente, buscando o amor, o perdão, o auto-perdão, nessa caminhada junto ao nosso querido Mestre Jesus. E assim vamos emanando dos nossos corações os nossos melhores sentimentos, formando uma imensa corrente de amor, de luz, imaginando que cada um de nós, mesmo nos nossos lares e todos que se encontram na cabana de luz, possam projetar dos seus corações uma energia de amor, de fé, de esperança, de saúde. E essa energia que vai nutrindo, vai sendo enviada a todo o planeta Terra, atingindo todas as necessidades desses países, atingindo os países que se encontram em guerra, atingindo os países que passam por situações de dificuldades financeiras, climáticas, que tudo possa ser superado no caminho da evolução. Que essas energias possam atingir todos os hospitais, asilos, creches e orfanatos. Que essa energia possa atingir todos os corações dos trabalhadores da seara do nosso querido Mestre Jesus, de todos aqueles que levam a paz, a esperança e o amor a cada uma pessoa. Imaginando que essa energia ela está na cor verde, na cor da cura, e ela vai em todas as alas hospitalares, atingindo todos ali que se encontram internados, também todos aqueles que cuidam dessas pessoas, médicos, enfermeiros, equipe de cozinha, limpeza, trazendo esse amparo nesses hospitais de corpos e almas. Que essas energias possam ser enviadas aos nossos lares. A cada um que participa do Evangelho, sabendo das necessidades, que cada um possa fazer o seu pedido de vibração. Também para todos os nomes que foram enviadas solicitações no grupo Raio de Luz e também para o João. Vamos emanando essas energias para o caderno de vibrações, a todos aqueles que passam pela assistência espiritual da cabana de luz, a todas as crianças que são atendidas no projeto. Ou seja, essa energia vai para todos, sem exceção. Pois assim é o amor do nosso querido Mestre a cada um de nós.